chegou a melhor parte desse culto, que é o momento da palavra. Então você que está aí na live, você que está aqui hoje, medita na palavra hoje. Deus, Ele tem uma palavra especial para nós nessa noite. Você não veio aqui em vão. Então estenda a sua mão para cá, vamos estar orando no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer pelos louvores que já entoamos, pelos louvores, Senhor da glória, que estivemos aqui te adorando, Senhor. Agora chegou a melhor parte, que é a tua palavra. Senhor, sabemos que a tua palavra já é abençoada, mas o Senhor tem usado, Senhor da glória, os seus servos, tem usado, Senhor da glória, os seus ministros, para, Senhor da glória, transmitir a tua palavra. Está aqui o teu filho, Senhor da glória. Meu Deus, eu creio, Senhor da glória, que tu tem uma palavra especial para nós. Meu Deus, enviada do céu para nossos corações. Nos enche nessa noite, é o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Quantos estão alegres com o Senhor Jesus nessa noite? Maravilha. Bom, vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 43 ao 47. Ontem foi 31 de outubro de 2020 e o mundo comemorou o Halloween. Ok? Todos, né, a televisão passou um monte de filme e desenho de bruxos, bruxas, vampiros, lobisomens e etc, né? Minha neta estava lá em casa, a gente foi colocar no canal do desenho para ela, desenho de bebê, e estava passando um desenho de Drácula, né? Porque o mundo comemorou ontem o Halloween. Nós, evangélicos, comemoramos o aniversário da Reforma Protestante no dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou nas portas, né, do castelo de Wittenberg as 95 teses, né, conhecidas aí historicamente, protestando contra a maldade, o pecado e a incredulidade, ok, que estava dentro da igreja. Então nós temos uma data muito importante nesse dia, dia 31 de outubro. Hoje comemora-se o dia de todos os santos. Então, parabéns para você, cristão, em Jesus Cristo, porque em Jesus somos santos. Amém? Glórias a Deus. Atos capítulo 2, versículo 43, diz assim a palavra do Senhor: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, amados, quando nós falamos de reforma protestante, nós falamos da história da igreja. Não podemos excluir esse capítulo da história, né, da igreja de Jesus Cristo. Nós sabemos que a história da igreja está organizada em 6 grandes períodos. Um primeiro período chamado período apostólico, porque Jesus Cristo, o verbo vivo de Deus, a Bíblia diz, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, ok? Para nos salvar. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado por causa dos seus pecados, mas tenha a vida eterna. Então Deus nos amou e por isso enviou o seu Filho. Jesus vem à terra com uma missão. O Verbo se fez carne e habitou entre nós com uma missão. A missão de pagar o preço pelos nossos pecados e nos resgatar, nos dando, segundo as palavras do apóstolo João, poder para sermos seus filhos. Antes não podíamos ser filhos de Deus por causa do pecado. A nossa natureza, herdada de Adão, pecaminosa, não nos permitia essa graça. Mas Jesus Cristo tornou possível a nossa salvação. Jesus Cristo na cruz tornou possível a nossa justificação.
Jesus Cristo tornou possível a nossa regeneração, a salvação das nossas almas. Uma alma carregada de pecados agora pode ter perdão, aleluia. Uma alma escravizada pelo pecado agora pode ser liberta pelo poder, aleluia, do Evangelho, pelo poder da cruz de Cristo. Jesus escolhe 12 apóstolos e delega a eles a missão de coordenar, de liderar a sua igreja. O termo igreja vem do grego eklesia e significa aqueles que foram chamados para fora, né? Chamados para fora. Antigamente, as grandes cidades tinham nas suas portas, nos seus portões, eram cidades cercadas por muros enormes, com portas enormes, e as portas das cidades eram, na verdade, o local de reunião dos chefes, das autoridades, dos anciãos, né, da cidade, para resolver os problemas, e ali se discutiam problemas. Então, a eclésia ou eclesia era esse grupo de pessoas que saía da cidade, saía da porta da cidade, de dentro para fora. Jesus nos chama, aleluia, de igreja. Jesus chama todos aqueles que crescem no seu evangelho de igreja, porque eles sairiam do mundo, eles sairiam do pecado, eles sairiam da sua comunidade, ok? Para estar agora fazendo parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, de uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, por homens e mulheres que um dia creram no Senhor Jesus e abandonaram seus pecados, ok? Muito bem. Meus amados, a igreja de Cristo, ela inicia, né, uma grande explosão. A Bíblia diz que Jesus, após ressuscitar, ele disse para os discípulos: vão para a cidade de Jerusalém e lá vocês fiquem aguardando a promessa de meu Pai. E Jesus morreu na Páscoa, ressuscitou. 50 dias após a Páscoa acontecia uma festa grandiosa, chamada Festa do Pentecostes, onde as pessoas que criam em Deus, o Deus de Israel, os hebreus, eles iam a Jerusalém, ali para prestar seu culto, para prestar ali, né, a entrega dos primeiros frutos da colheita, e ali reconhecendo Deus como Senhor, né, das suas vidas. Nesse dia, né, do Pentecostes, a Bíblia diz que desceu do céu sobre a igreja a promessa do Pai. O Espírito Santo veio, estavam no cenáculo, numa sala assim no alto, aproximadamente 120 discípulos, aleluia, os 12 apóstolos entre eles, os demais discípulos de Jesus, eles estavam lá, e a promessa do Pai veio sobre eles. A Bíblia diz que um vento, um som, como de um vento veemente, um vento forte, encheu toda a casa que eles estavam. Foram vistas sobre eles línguas repartidas com línguas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas e foram cheios do Espírito Santo. E a igreja de Jesus começa assim. Numa primeira pregação do apóstolo Pedro, eles então são cheios do Espírito, pregando a palavra de Deus. Quase 3.000 almas se convertem, a igreja começa ali. Jesus havia instituído a sua igreja. Jesus havia instituído esse grupo de pessoas que abandonaram o pecado, abandonaram o mundo, abandonaram sua maneira errada de viver para se viver de acordo com a palavra de Deus. Quase 3.000 almas se uniram a esses 120. E aí o início da igreja, as primeiras conversões. Depois a igreja passa por uma reformulação de funções e cargos internos, porque na verdade haviam muitos pobres, muitas viúvas, órfãos, e já os apóstolos não estavam dando conta do trabalho. E então eles instituem 7 homens cheios de sabedoria e do Espírito Santo, que começam a administrar a ação social da igreja. E estes homens, são cheios do Espírito, são chamados de diáconos. E a igreja começa a se organizar, começa a se estruturar, né? Mas a Bíblia vai dizer que as pessoas não vão gostar, as autoridades hebraicas não vão gostar muito da igreja, desse novo movimento que está explodindo, que está crescendo. E então Estevão está pregando em praça pública, e
está cheio do Espírito Santo, mas aqueles homens e mulheres que estão ali, eles são instigados pelas autoridades, por hebreus que não gostavam da igreja, não gostavam daquele novo movimento, e então começa uma perseguição ali dentro da cidade de Jerusalém, quando Estevão é apedrejado, e Estevão, ele é morto ali a pedradas, mas ele vê o céu aberto e o Senhor Jesus está de pé para recebê-lo, porque a igreja de Deus é uma igreja que não morre, cristãos não morrem, eles passam da vida, aleluia, dessa vida para uma vida melhor. Jesus disse: aqueles que creem em mim, ainda que morram, estarão vivos assim mesmo, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu dou a vida eterna. E Estevão ali partindo desta vida, mas entrando nas regiões celestiais, com o Senhor Jesus de braços abertos para recebê-lo. Quantos nesta noite estão dispostos a pagar o preço pela pregação do Evangelho? Nós estamos vivendo dias difíceis, dias terríveis, dias em que as pessoas, segundo a Bíblia, segundo o Espírito Santo, ele nos diz, as pessoas estariam comichando os ouvidos por ouvir a sã doutrina, as pessoas teriam resistência à pregação da palavra de Deus, as pessoas amontoariam para si doutores, mestres que falassem coisas agradáveis aos seus ouvidos, que lhe agradassem. Mas quando você começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, que diz para o pecador: você tem que arrepender-se do seu pecado, você tem que deixar o pecado, você tem que sacrificar a carne, você tem que crucificar o seu eu, você tem que perdoar os seus inimigos, amar os seus adversários. Então, muitas pessoas não gostam desse discurso, muitas pessoas não gostam desse tipo de mensagem, e eles estão se desviando para mensagens mais atrativas, para coisas que agradem a sua carne, o seu coração, a sua vontade. Então Estevão é o primeiro mártir da igreja, né? E a igreja começa a ser perseguida em Jerusalém. E neste tempo o Evangelho chega a Antioquia da Síria, porque agora os judeus estão perseguindo a igreja. Entendam, eles começam a sair de Jerusalém pela diáspora, eles começam a sair, eles começam a fugir, porque ficar em Jerusalém agora é risco de vida. Não posso mais pregar o Evangelho livremente, porque as autoridades judias estão perseguindo a igreja. E numa dessas perseguições, ela é liderada por um homem chamado Saulo, um fariseu, filho de judeu, né? Filho de judeus, um fariseu zeloso, um fariseu exemplar, guardava todos os rituais, a lei de Deus, um homem muito devoto, um homem muito dedicado a Deus, sua fidelidade a Deus era incontestável. Mas este homem Saulo, ele não tinha entendimento do que era a igreja de Deus, e começou a perseguir a igreja, começou a perseguir a igreja de Deus. E a Bíblia diz que um determinado dia ele está indo para a cidade, no caminho que levava à cidade de Damasco, e ele vê o Senhor Jesus. O Senhor Jesus aparece para ele, e ele não vê, na verdade, as pessoas que estão com ele não veem, mas ouvem a voz, e é um grande clarão, e Jesus está dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E esse foi um fato importante, porque este homem é o homem que Deus vai usar para espalhar o Evangelho por todo o reino, por todo o Império Romano, beirando ali quase todo o mar, né, Mediterrâneo, todo o mundo, né, dominado pelo Império Romano, vai ser alcançado ali pelo ministério do apóstolo Paulo. Então o Evangelho em Jerusalém está chegando ali a Cornélio, Saulo está se convertendo e o Espírito Santo está movendo-se. Porque o Espírito de Deus, ele se move, o Espírito de Deus, ele faz as coisas acontecerem. Deus tem o domínio, o controle. Podem os homens se voltar contra a igreja, mas Deus estará sempre no controle de todos os acontecimentos. E então ele está convertendo Saulo, e agora ele está trabalhando no líder da igreja de Jerusalém, que é Pedro, para que ali ele vá ao gentil Cornélio para levar o Evangelho. É a integração de Paulo depois acontece pelo ministério de Barnabé. Barnabé, ele pega Saulo, e todo mundo tinha medo de Saulo, porque Saulo era perseguidor da igreja, mas ele agora está convertido. Ele agora tem um encontro com o Senhor Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa: nunca duvide da fé de alguém, porque você não sabe o que aconteceu da noite de ontem para hoje. Você não sabe o que Deus fez na vida dessa pessoa. Então nós temos simplesmente
simplesmente que crê no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Porque o Evangelho transforma vidas, o Evangelho transforma mentes, o Evangelho dá uma nova perspectiva de vida e transforma o caráter das pessoas. Paulo, ele foi transformado, aleluia, e as pessoas tinham medo dele, mas ali nós vemos que Barnabé o leva para dentro da igreja de Antioquia, e ele está ali orando e buscando a Deus. E no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nós vemos que a igreja de Antioquia está orando, está buscando a face de Deus, e ali o Espírito Santo diz: apartai-me, separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Ou seja, eles seriam os primeiros missionários da igreja. Então começa a evangelização. A primeira viagem de Paulo ali não vai muito longe, mas ele passa ali por Chipre, e passa por Perge, Listra, Icônio, Derbe, Tarso, enfim. Ele volta novamente para Antioquia, e então a primeira viagem missionária ele já coloca, ele já funda algumas igrejas. Ele não tem uma vida boa nessas viagens, porque ele vai ser perseguido. Alguns perseguidores vão atrás dele de cidade em cidade, perseguindo Paulo, porque agora Paulo está pregando o Evangelho. Amém? E agora a igreja não está só em Jerusalém, a igreja também está no meio dos gentios. A igreja não está agora somente dos judeus, entre os judeus. A igreja agora começa a se espalhar pelo mundo todo. A obra missionária alcança todo o Império Romano, e o campo é muito vasto, Bom, acontece a primeira perseguição imperial no ano 64 depois de Cristo. O imperador Nero lança sobre os cristãos a culpa pelo incêndio de Roma, em 18 de julho de 64 depois de Cristo. Milhares foram presos, torturados, mortos, e entre eles Pedro, no ano 67, depois Paulo também no ano 68. A igreja está sendo perseguida. Pedro morre crucificado, digno de morrer segundo ou conforme o meu Senhor morreu. Se nós lembramos da história, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Então ele não se achava digno agora de morrer como seu Senhor. E acontece a segunda viagem missionária, a terceira. O mundo ele é alcançado pelo Evangelho de Jesus. Muitas igrejas são instituídas, são fundadas, e esse é o ministério de Paulo. Mas acontece uma era sombria. O imperador Domiciano, ele assume o império, e ele lança a mão da igreja numa perseguição das mais ferrenhas. E nessa perseguição, no ano aproximadamente 68 a 100 depois de Cristo, o apóstolo João é preso, é lançado na ilha de Patmos, isolado na ilha de Patmos. Primeiro tentam matá-lo, segundo a tradição da igreja, colocando num caldeirão de óleo fervente, mas o Senhor o livra, o Senhor dá vida a ele, o Senhor dá livramento, assim como livrou Ananias, Misael e Azarias na fornalha de fogo. Agora ele vai livrar o seu servo João. E o imperador, não satisfeito, lança João numa ilha de isolamento, e ali ele está isolado, mas o Senhor estava com João. Amém? Quantos creem que o Senhor está conosco nos momentos mais difíceis? Aleluia. Quantos creem que o Senhor Jesus ele está presente nas nossas vidas quando há maior dor no nosso coração? Deus, irmãos, ele é o nosso consolador, é o nosso pastor, é o nosso sustentador. Ele é a nossa força, ele é que nos sustenta. Aleluia. Ele é a fonte da nossa vida, ele é a fonte da nossa alegria, e nós temos que continuar pregando o Evangelho, mesmo que as coisas não saiam de acordo com o que planejamos, mesmo que a nossa vida não esteja tão boa, mesmo que a nossa vida não esteja um mar de rosas, como dizem aí no ditado, mas nós precisamos continuar, porque não estamos sozinhos. Nós vamos continuar, porque a nossa força vem dele. Nós vamos continuar, porque nós vamos clamar e o Senhor vai nos ouvir. Nós vamos clamar e o Senhor virá em nosso socorro. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
João está parado na ilha de Patmos, e ele diz que no primeiro dia da semana ele é arrebatado em espírito, aleluia, ele começa a ter revelações do céu. O livro do Apocalipse começa a ser revelado a este homem, um homem que sofreu, um homem que foi torturado, perseguido, lançado, isolado, mas Deus estava com ele no momento, irmãos, da maior tribulação, da maior perseguição, da maior luta. São os momentos em que Deus mais se revela ao seu povo. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta perseguir a igreja, não adianta sacrificar seus servos, a igreja vai permanecer por meio de seus mártires. E então João está ali, e ele está neste momento recebendo as revelações do Apocalipse. Mas no período de Domiciano, 80 depois de Cristo, proibiu-se totalmente o culto cristão. A perseguição, ela começa a se intensificar. Milhares de cristãos em todo o mundo estão sendo mortos. Na Ásia estão sendo perseguidos. Na Palestina estão sendo torturados. Há perseguição do Império Romano. E o Império Romano dominava o mundo inteiro, dominava o mundo todo. E então a perseguição vai se intensificando, né? Nós vemos aí o exemplo de João. Pedro, o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12 a 16, ele escreve à igreja que está sendo perseguida. E ele diz assim no versículo 12: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Ou seja, não estranhe estar perseguindo vocês. No versículo 13: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. A Bíblia diz que se eu estou passando por lutas, porque prego o Evangelho, porque sou fiel a Deus, então eu tenho que me alegrar, porque é um privilégio sofrer por amor a Jesus. Se no colégio as pessoas fazem piada de você, você deve estar alegre, porque por Cristo. Se é porque você é cristão, então se alegre, porque sofrer por amor a Jesus é um privilégio. Sofrer por amor a Jesus é uma glória, Pedro diz. Então vocês não devem estar assustados, vocês não devem estar surpresos, porque o mundo não ama a gente. O mundo não ama a Jesus. Eu estou falando do mundo, o sistema maligno que se formou no nosso planeta, que é avesso a Deus. Entenda, este mundo, ele é composto pelo desejo dos olhos, pelos desejos da carne e pela soberba da vida, do coração do homem, que está distanciado de Deus. Este mundo persegue, este mundo odeia o Evangelho, este mundo não gosta do cristianismo. Então nós temos que nos alegrar se como cristãos sofremos. Muitas pessoas estão dentro da igreja sofrendo por seus próprios pecados, sofrendo por escolhas erradas que fizeram, sofrendo por causa de coisas erradas, porque tudo no mundo, né, toda semente, ela tem um fruto. Não existem sementes neutras. Então, quando alguém sofre porque errou, ele está sofrendo pelos seus próprios erros. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Mas quando alguém sofre porque é cristão, então Pedro diz: olha, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por isso. Antes fique alegre, fique contente. Amém? Quantos estão contentes porque estão dando testemunho de Jesus? Aleluia. Quantos estão contentes porque estão fazendo piada de você no trabalho, porque você é um cristão? Glorifica o nome do Senhor, queridos, porque isso é um privilégio. Aleluia. Glórias a Deus. No segundo e terceiro século foram tempos de sucessivas perseguições. Então nós vamos ver as perseguições inflamando
e cristãos sendo jogados nas arenas, jogados aos leões, cristãos sendo amarrados em estacas, né, e servindo como tochas vivas, cristãos sendo perseguidos e presos e mortos o tempo todo. E nós vamos ter um período da patrística da igreja, onde vários pais da igreja vão ser lançados nas arenas e vão morrer cantando hinos a Deus e glorificando ao nome do Senhor. Amém? Os cristãos eram acusados das coisas mais absurdas no primeiro século, no segundo século, no terceiro século. Foram acusados de canibalismo, porque quando celebravam a ceia, eles diziam: este é o sangue, o corpo, a carne de Jesus. Então eles acusavam os cristãos de serem canibais, de estarem comendo carne humana, né? Estavam acusando os cristãos porque eles se chamavam de irmãos, mas casavam entre eles, então acusavam eles de incesto. Eram as mais absurdas acusações contra a igreja, né? Falta de patriotismo, porque não adoravam o imperador, adoravam somente ao Deus vivo. Eles eram acusados de serem causadores de catástrofe, pobreza, ateísmo, né? Porque recusavam adorar o imperador. Então, baseado nessas acusações, a igreja foi perseguida no primeiro século. Nós temos vários imperadores, os principais, né? Os 10 principais foram Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximiliano, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Esse último, né, foi o que comandou o último período de perseguição à igreja de Deus. Eu preparei alguns slides, mas nós tivemos um pequeno problema, né, técnico aqui, e não podemos, né, expor para vocês, mas esse é um material que foi preparado, por isso eu estou citando apenas rapidamente o nome desses imperadores. E por que isso é importante? É importante para que você entenda que a igreja, até o terceiro século, ela foi perseguida, maltratada, jogada aos leões, queimada viva e acusada das mais absurdas coisas, né? E a igreja não tinha culpa de nada. Bom, mas no ano 305, né, quando Diocleciano abdicou do seu trono em favor de Galério, né, a perseguição foi proibida. E depois nós vamos ver aí que Teodósio, ele vai proclamar o edito de tolerância. Os cristãos não mais poderiam ser perseguidos, a religião cristã passou a ser tolerada. E mais tarde, no ano 313, o imperador Constantino, ele vai instituir a igreja, o cristianismo, como a religião oficial do Império Romano. E agora nós temos algumas bênçãos, né? Mas nós temos também alguns problemas dessa decisão do imperador Constantino. Qual era a bênção, né? O império era muito vasto, né? Em toda a parte agora, aqueles cristãos que eram perseguidos, eles passam a receber dinheiro do governo, dinheiro do império, para sustentar grandes construções, grandes templos, grandes basílicas são construídas em todo o mundo, porque agora a igreja, o cristianismo, ele passa a ser a igreja do império. E com isso, muito dinheiro, muita riqueza, terrenos, muitas posses são somadas ao capital da igreja. Os cristãos agora são cristãos por decreto, não mais são cristãos porque se arrependeram dos seus pecados. Presta atenção, antes de Constantino, ser um cristão era ser perseguido e condenado à morte. Você entende isso? Depois do decreto dele, o que vai acontecer é que ser um cristão agora é uma obrigação. Então o que aconteceu? Muitos pagãos, adoradores de deuses estranhos, muitos homens sem nenhum temor a Deus, eles vão começar a entrar na igreja por um decreto do imperador, porque se não obedecesse, poderiam ser mortos agora por não ser cristão. Então a igreja, que antes era composta por pessoas santas,
pecadores arrependidos dos seus pecados e cheios do Espírito Santo, dispostos a morrer pelo amor do Evangelho, eles passam agora a ser obrigados. A igreja passa a ser composta por pessoas que não se converteram, eles não tiveram encontro com Jesus Cristo, mas que agora são obrigados pelo imperador, pelo decreto do imperador, a se tornarem cristãos. Tá? Então nós temos aí um grande problema, porque a igreja que era santa, ela passa a ser uma igreja cheia de pessoas que não nasceram de novo. A igreja que só tinha pessoas santas, a igreja que só era composta por pessoas devotas a Deus, agora é composta por pessoas que bebem, por pessoas que roubam, por pessoas que da pior espécie. Todos agora são obrigados a se tornarem cristãos, porque o imperador decretou. Você entende isso? A igreja se tornou um pandemônio. A igreja agora, ela não é mais uma igreja santa, ela é uma igreja espúria, ela é uma igreja contaminada, ela é uma igreja suja. Os cargos eclesiásticos que antes eram compostos pelos santos, pelos pais da igreja, por homens santos de Deus, por homens que ensinavam a sã doutrina, agora passam a ser ocupados por amigos do imperador, passam a ser ocupados por pessoas políticas, por questões políticas, por interesse, por dinheiro, porque a igreja agora ela tem muito dinheiro, ela tem muito poder. Então ser um sacerdote agora implica em ter status na sociedade. Ser um sacerdote agora implica em ter uma posição social respeitada, um bom salário dado pelo Estado. Então as pessoas entram e começam a fazer politicagem dentro da igreja. E a igreja passa a ter agora seus sacerdotes, né? Passam a ter seus bispos, e no lugar de homens santos são pessoas corruptas, pessoas maldosas, pessoas escravizadas pelo pecado. E a igreja começa a ter agora um desvio da fé, porque a primeira reunião que é feita, agora não é mais quem vai controlar isso, quem vai controlar essa igreja, quem vai dominar essa igreja, quem vai controlar os bispos. Então o próprio Constantino se coloca nessa posição, e posteriormente nós vamos ter outros homens que não tiveram encontro com Deus, não tiveram novo nascimento, e então vão começar a trazer as festas pagãs, os deuses pagãos com outros nomes, e assimilá-los aos santos da igreja, e vão começar a criar um culto idólatra, um culto onde são colocadas imagens de escultura, aonde os apóstolos são adorados como entidades menores, como mediadores entre você e Jesus. Um mediador entre os céus e a terra. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro mediador, mas estes homens que agora compõem a liderança da igreja, eles não estão nem aí para a Bíblia, porque eles colocam as tradições humanas, o que eles acham, no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. É como esse pregador que se levanta nesses dias, chamado René Kivitz, ele que diz que a Bíblia é um livro ultrapassado, diz que a Bíblia ela tem que ser revista, porque ele está colocando, ele coloca a autoridade humana, o pensamento humano superior à Bíblia Sagrada. Foi isso que eles fizeram, e então começaram a entrar várias doutrinas. A adoração a Vênus, a Diana, agora entra na igreja com outros nomes. Há várias Marias, há várias mulheres sendo adoradas nessa igreja. Há vários homens, Pedro, Tiago, João, agora se tornam santos, se tornam entidades espirituais que intermediam entre o homem e Deus. Começa agora a era da idolatria. Os pontos positivos dessa igreja é que a perseguição acabou. Cessaram os sacrifícios pagãos, porque agora eles são todos cristãos. Institui o domingo como dia de descanso, o que era um dia da adoração do sol, do sol invictus, do Deus pagão, agora passa a ser para a adoração do Senhor Jesus, o sol da justiça. Mas os pontos negativos, às vezes a gente tem que pensar, irmãos, e estudando a história, a gente tem o discernimento para julgar isso, porque a gente olha os erros do passado e a gente tem como colocar, tem como discernir hoje o que nós não podemos fazer. Essa igreja, ela conseguiu algumas conquistas.
conquistas. Até que ponto? Qual foi o custo-benefício disso? O que eu tenho que perder? O que eu tenho que sacrificar para conseguir um benefício? Eu vejo hoje pessoas, igrejas, pastores envolvidos com políticos, com favores políticos. Eu digo a você uma coisa: não estamos aqui para vender a igreja de Deus que Jesus Cristo comprou com seu sangue na cruz do Calvário. A igreja não pode ser comprada por benefícios políticos. A igreja não pode ser comprada por tijolos, por cimento. A igreja não pode ser comprada por nada disso. Homens não podem comprar a igreja. A igreja foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo, vertida na cruz do Calvário. E nós não estamos aqui para isso. Não somos políticos, somos o povo de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Estamos no período de eleições, mas não somos políticos, não fazemos campanhas políticas. Nós pregamos a Cristo crucificado, ressurreto dentre os mortos, e aguardamos uma nova terra, um novo céu, uma cidade de ouro incorruptível, e é lá que nós vamos morar. Lá está a nossa esperança eterna. Lá está a nossa esperança, a nossa alegria, o que nos motiva, o que nos fortalece, a esperança da glória. Cristo, a esperança da glória, aleluia. Oh, não estamos aqui para ficar ricos, não estamos aqui para pelejar, ou brigar, ou lutar por coisas materiais. Nossa cidade está no céu, na glória com Jesus Cristo. Então há pontos positivos? Há na história da igreja, mas há pontos negativos. Todos agora tinham que ser cristãos por um decreto do governador. Isso não é bom. Por interesse. Não é algo que pode ser enfiado goela abaixo das pessoas. O cristianismo, a fé cristã, não é uma experiência que pode ser imposta às pessoas. Nós pregamos o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Você não pode converter ninguém. Você não pode forçar ninguém a entrar no céu. Mas o imperador achou que podia. Ele era um imperador, cheio de si mesmo, decretou, agora todo mundo é obrigado a ser cristão. Isso foi um grande problema. Costumes pagãos começam a ser introduzidos na igreja. O mundo, irmão, não pode entrar na igreja. Entenda, os costumes do mundo não podem entrar na igreja. Preste atenção no que eu vou te dizer. O pecado não pode entrar na igreja. Nós somos chamados para fora do pecado, para fora do mundo. Então o mundo entrar aqui não pode. Nós somos santos. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós não podemos criar brigas, inimizades, contendas, grupos rivalísticos. Isso não é nosso caráter cristão. Isso não é do cristão. Jesus morreu na cruz para que nós saíssemos disso. Jesus morreu na cruz para que não mais nós fôssemos adúlteros, fornicários. Nós fomos comprados por Jesus Cristo para vivermos em santidade devida. Pastor, eu não peco. Pastor, eu não ando no conselho dos ímpios. Nós falamos aqui hoje de manhã. Você não anda no conselho do ímpio, mas você chega em casa e você fica assistindo programações ímpias, imorais. Você não tem amigos que não são cristãos, mas você assiste programas que ferem a santidade de Deus, ferem a moralidade da família. Entram na sua sala, na sua casa. E o cristão, ele tem que ser santo. Jesus disse que os olhos são a janela da alma. Se forem luz, que maravilha, todo o corpo será luz. Mas se forem trevas, quão grandes trevas serão. Há muitos cristãos dentro das igrejas evangélicas, mas os seus olhos estão visualizando coisas tenebrosas, imorais, pecaminosas. O Espírito de Deus já saiu da vida das pessoas há muito tempo, porque Deus é santo. Deus não pode coabitar com o pecado. Deus não pode dar as mãos à iniquidade. Deus é santo e Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Então os costumes pagãos começaram a se introduzir na igreja, porque agora os bispos, pastores, eles
Entende o tipo de igreja que está se formando aqui? Mundanismo, secularismo, templos pagãos agora estão sendo destruídos, estão se levantando grandes vazios, mas pecaminosos, com iniquidade, entende? Só trocou o nome, só trocou a estética do prédio, mas o pecado continua lá. Não adianta estarmos dentro da igreja e continuarmos sendo as mesmas pessoas que éramos lá fora do mundo. Não adianta termos um templo e, na verdade, continuar cultuando deuses pagãos. Conheci algumas pessoas que serviam a Deus e serviam os demônios. Você tem que escolher a quem você vai servir, querido. Ou você serve a Deus, ou você serve a você mesmo. Amém? Não podemos servir aos nossos desejos da carne e depois querer estar aqui para adorar a Deus. É preciso que você se converta nesta noite. É preciso que você se converta, porque Jesus Cristo está voltando. Quais foram os resultados dessa união da igreja com o Estado, com o imperador romano? A interferência do imperador no governo da igreja. Agora não é mais os bispos que governam, agora são os imperadores que ditam o que vai acontecer. Privilégios são concedidos ao clero, então vira cargo político. A instituição do domingo, como nós já falamos, e doações oficiais do Estado para a igreja começam a ser feitos, né? Muitos terrenos, muita riqueza, e isso é um problema. O culto começa agora a não mais ser um culto de adoração, começa a se criar, né, os sacramentos. Então, na verdade, agora várias cerimônias que os sacerdotes vão fazer e que vão substituir a adoração verdadeira da igreja. Então, alguns sacramentos são colocados para a igreja. Bom, eu tenho aqui alguns acontecimentos, né? Mas nós vamos pular isso aqui. Então, entramos aí na igreja medieval. O culto e a religião popular, eles têm agora 7 sacramentos: o batismo, a confirmação, a eucaristia, a penitência, a extrema unção, a ordem e o matrimônio. Tudo isso aqui substituiu, esses cerimoniais substituem o culto de adoração a Deus. A igreja e os sacerdotes dizem: se você cumprir os sacramentos, você não precisa fazer mais nada, você já está no céu. Então você pode sair, pode viver a tua vida como você quiser, pode fazer o que te der na telha. Jesus já morreu na cruz, seus pecados são perdoados. E aí os sacerdotes tomam uma decisão muito perigosa. Eles começam a dizer agora que eles têm poder de perdoar pecados. E então começam a escrever documentos autorizando, ou melhor, perdoando o fulano por 6 meses, perdoando o fulano por 1 ano. Então a família que tinha dinheiro, a pessoa que tinha dinheiro, ela ia até os sacerdotes da igreja e compravam esses documentos que passaram a se chamar de indulgências, que eram autorização para durante 6 meses você pode pecar à vontade, porque eu, sacerdote da igreja, absolvo seus pecados. E aí começa o grande problema. O único que tem poder para absolver pecados é Jesus Cristo. O único que tem poder para perdoar pecados é Jesus Cristo. O único que morreu na cruz e pagou o preço pelos nossos pecados foi Jesus Cristo. Mas esses homens ímpios, esses homens corruptos que entram na igreja agora, e eles são, né, como que políticos, ok? Fazendo politicagem, alcançam esses cargos. São bispos, são arcebispos, são papas, porque agora vai entrar no período papal. E então esses homens dizem que têm poder porque são representantes de Deus na terra. É o primeiro concílio das igrejas em 313. E tudo começou com Constantino, como nós falamos. Em 402, Inocêncio I dirige-se ao governante das igrejas e exigiu que todas as controvérsias fossem levadas a ele. Ele exigiu, agora sou eu. Em 440, Leão I aumentou a sua autoridade, né, e se impôs ali. Alguns historiadores têm ele como o primeiro papa da história, porque agora ele é o pai. Papa significa pai. Ele é o pai da igreja, ele é o representante, ele é a autoridade máxima. Em 445, o imperador romano Valentiniano III reconheceu, né,
a pretensão do Papa de exercer autoridade sobre as igrejas. Então nós começamos um período problemático, um período em que a igreja ela está iníqua, ela está abraçando o mundo, o pecado, os cultos pagãos, né? E ela introduz várias heresias dentro da igreja, e não mais essa igreja se identifica com a igreja de Jesus Cristo. Não mais essa igreja representa Cristo, porque Cristo não está mais nessa igreja, porque é uma igreja ímpia. Então surge em 1170, né, no século XII, os valdenses, liderados por Pedro Valdo, que era um comerciante. Eles vão lutar aí contra a igreja e contra a iniquidade. Mais tarde, em 1328, nasce John Wycliffe, né? Wycliffe queria reformar a igreja romana através da eliminação dos clérigos imorais. Ele queria excluir todas as autoridades eclesiásticas que fossem imorais, que cometessem pecado, que fossem excluídos. Ele queria limpar a igreja, ele queria purificar a igreja. Mas ele foi excomungado, foi expulso. Conseguiram prender John Wycliffe, né? E ele consegue traduzir a Bíblia para a língua inglesa, né? Ele cria também um grupo chamado Lollardo para proclamar, né, os ideais do Evangelho. Então começam agora, preste atenção, começam agora pequenos grupos em vários lugares do mundo a se levantar contra essa igreja ímpia e iníqua, contra o pecado que agora está dominando a igreja. Vocês estão entendendo? É como a questão de Elias. Só eu fiquei. Mas o Espírito de Deus disse para ele: não, há 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. No mundo todo o Espírito Santo está trabalhando. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. O Espírito de Deus sempre estará trabalhando na igreja. O Espírito Santo sempre terá os seus fiéis. Aleluia. O Espírito Santo sempre terá um grupo de homens e mulheres fiéis ao Evangelho, que não dobrarão o seu joelho diante de Baal, mas serão fiéis ao Senhor. Por toda a história da igreja há mártires, há pessoas santas que não se curvam diante do pecado. Aleluia. Então, John Wycliffe vai morrer. John Hus, um reformador religioso tcheco, né, vai se levantar também contra a igreja, mas ele vai ser morto e condenado à fogueira. No livro Heróis da Fé, o autor diz que John Hus, ele queimando na fogueira, ele cita, ele profetiza da seguinte forma: podem matar o ganso, porque Hans na língua dele é ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne que vocês não poderão matar. E diz o autor do livro que ele estava se referindo a Martinho Lutero. Nós temos alguns reformadores que começam a combater o poder dessa igreja iníqua. Só que agora essa igreja é poderosa. Ela é a igreja do império. Ela tem um poder quase que controladora do mundo. Porque os reis procuravam o Papa, líder da igreja, para pedir a bênção do Papa, com medo de serem excomungados e condenados ao inferno. Era tão grande o poder da igreja nesse período, que os homens que ousaram enfrentar esse poder foram condenados à morte, foram excomungados, expulsos e perseguidos pelo mundo. Então nós temos agora uma igreja que está se levantando de vários lugares do mundo, né? E alguns pontos, chamado ponto dos reformadores, né? São 5 pontos. O primeiro, baseado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então eles criaram o lema: sola a escritura, somente a escritura. Por quê? Porque a igreja havia colocado ideais humanos, havia colocado a legislação humana, a vontade humana, né, os costumes humanos, a doutrina humana no mesmo patamar da Bíblia, ou superior à Bíblia. E até hoje,
algumas igrejas cristãs, não evangélicas, elas colocam as tradições, a palavra dos seus clérigos, acima do poder da palavra de Deus, acima da Bíblia. Mas eu quero aqui hoje, nesta noite, repetir essa verdade bíblica, que somente pela palavra de Deus, somente a palavra, quem rege a igreja é a palavra, quem rege a vida do cristão é a palavra, quem rege a forma, a maneira de viver, o modus vivente do cristianismo é a palavra de Deus. Então, somente as Escrituras. O segundo ponto fala que somente Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então não foi Maria, não foi Pedro, não foi Joaquim, não foi João, não foi ninguém, somente Jesus, solos Cristos, somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Muitos homens até foram santos, tiveram uma boa intenção, foram grandes homens de Deus, mas só Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, só Jesus Cristo, Ele é o imediador entre você e Deus. Nossos pecados são perdoados por Ele, nossa vida transformada por Ele. Ele nos abriu um novo e vivo caminho para Deus. Quantos podem adorar o Senhor Jesus nessa noite e declarar: só Cristo, somente Jesus Cristo, aleluia, Ele é o Senhor. Em terceiro lugar, em Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 9, diz: porque pela graça sois salvos, sola gratia, somente a graça, somente pela graça, por meio da fé, solo fide, somente a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Preste atenção, você é um bom chefe de família, você é um bom cidadão, mas você não é salvo pelo seu mérito. Você não é salvo pelos seus méritos, amém? Você não é salvo porque você está fazendo as coisas certas. Você é salvo pela graça de Deus, por meio da fé, e não por meio de obras que você faça. Então somente a graça e somente a fé são os meios pelos quais Deus nos salva. Amém, amados? A nossa salvação vem do Senhor, pela graça de Deus que está em Cristo Jesus, por meio da fé. Aleluia. E por último, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, que diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. A igreja de Deus, a partir de agora, só lhe deu glória, somente a Deus a glória, porque nenhum homem pode receber adoração, nenhum homem pode receber glória, somente Deus deve ser adorado, somente Deus deve ser glorificado. Então esse movimento, chamado movimento da Reforma Protestante, através dos seus 5 alicerces, dessas 5 verdades principais, começam a condenar, a lutar contra essa igreja ímpia do Império Romano que está estabelecida agora, ok? Então muitos reformadores vão se levantar, como nós já citamos aqui, né? E um principal deles, um dos principais, chama-se Martinho Lutero. Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele estava lá dentro. Ele queria não sair da igreja, ele queria reformar essa igreja. Ele queria pegar os clérigos e que todos eles obedecessem à verdade. Ele via as iniquidades no meio da igreja, ele achava que as autoridades da igreja não sabiam o que estava acontecendo. Ele olhava para as indulgências, esses documentos que davam às pessoas autoridade, perdão pelos seus pecados. Eles podiam viver pecando à vontade, que o documento os livraria do fogo do inferno. Ele olhava isso tudo com desdém, com incredulidade, e não cria dessa forma. Então um dia, ele lendo o Evangelho de Romanos, ele leu o texto que diz: o justo viverá da fé, ok? Justo viverá da fé. Então ele entendeu que somente pela fé em Jesus ele poderia ser salvo, que
todos aqueles sacrifícios que a igreja cobrava, os esforços, as obras que a igreja cobrava, né? E vendia, ok? Tudo isso era mentira, tudo isso era falso, tudo isso era vão, né? Chegou-se ao ponto de venderem lascas da cruz de Cristo, leite do seio da Virgem Maria. Se você alugava o esqueleto de João Batista durante um mês, pagava uma fortuna, porque você seria abençoado por aqueles ossos velhos. Tamanha era a loucura, tamanha as heresias que essa igreja implantou como igreja do império e não como igreja de Cristo. Martinho Lutero era alemão, né? Recebeu educação reta. O pai dele queria que estudasse direito, mas Deus tinha um plano na vida dele. E Lutero, amparado pelas Escrituras, levanta sua voz, né? No dia 31 de outubro de 1517, ele pega 95 teses contestando as práticas erradas da igreja e crava na porta do castelo de Wittenberg. E aí começa a reforma protestante. Mas a reforma protestante ela foi encabeçada aí por vários outros líderes, né? Zwinglio, né, foi um deles. Ele nasceu em 1º de janeiro de 1484. Martinho Lutero tinha 52 dias de vida, então eles eram contemporâneos nessa época. Estudou em universidades famosas, como de Viena, né, e de Basileia. Então Zwinglio, ele era tido por pregador, né, notável em Zurique, na Suíça, né. Em 1522, publicou um livro explicando os motivos do seu afastamento da igreja romana. Então Zwinglio, ele também começa um movimento de reforma protestante, assim como Lutero na Alemanha, Zwinglio na Suíça, né? E ele enfatiza que os homens são salvos pela fé em Jesus. A Bíblia é a única autoridade espiritual, contrapontos e as tradições da igreja. Atacou a autoridade do Papa, a missa e o celibato do clero. Então, Zwinglio é um outro reformador levantado pelo Espírito Santo, né, na Suíça, para combater esses erros que estavam dentro da igreja. João Calvino, talvez um dos maiores ícones, né, da reforma protestante, nasceu em julho de 1509, em Naio, né, na Picárdia, França. Destinado ao sacerdócio, foi enviado à cidade de Paris para os estudos preparatórios para a carreira eclesiástica. 5 anos depois, seu pai decidiu que ele estudaria direito em Orleans. Só que o pai dele falece em 1531 e ele resolve, né, que vai estudar letras, ele vai ser um culto. Ele volta para Paris para estudar aos pés dos mais ilustres humanistas da época. Na verdade, Calvino foi um humanista. Não sabemos quando ele se converteu, mas declarou-se cristão ao estudar os escritos de Lutero, né? Ele concordou, né, declarando-se protestante em 1533 e no mesmo ano teve que fugir, né, para Paris. Então Calvino, ele escreve, ele foi autor, né, das Institutas, são 5 volumes, né, de teologia sistemática, talvez a primeira teologia sistemática dessa era, né, da igreja. E ele é um homem muito culto, muito estudado, né? Então ele, versado ali, né, nas línguas originais, estudando as escrituras, ele escreve aí esse tratado de teologia que é vendido até hoje aí nas livrarias evangélicas, né? E tem uma doutrina peculiar, né, calvinista. Então ele vai começar um trabalho na cidade de Genebra e ali também vai defender os pontos do cristianismo, condenando o pecado da igreja, ok? E Martinho Lutero, né? Então, na Alemanha é um ícone mais conhecido, ele, Calvino, mas outros, né? John Knox, né? Então, outros reformadores também em todo o mundo. Entenda, o Espírito Santo não levantou uma pessoa. O Espírito Santo começou a organizar em vários lugares do mundo, em vários países. Ele levantou diversos homens, né, que amavam as Escrituras. Então, o princípio, né, somente a Escritura, né, somente a palavra de Deus, ok? E nós temos aí 5 solas da fé cristã: somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras e glória somente a Deus. Amém? Então, esse
acontecimento da Reforma Protestante. Foi o maior acontecimento da história da igreja. E nós, diversas denominações da igreja evangélica hoje, vêm desses movimentos. Vêm dos movimentos reformadores, dos reformadores. Igrejas como a Batista, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus, são igrejas vertentes, o luteranismo, do calvinismo, vem dessas origens. São as nossas origens, são as nossas histórias, é a nossa história. Nós precisamos conhecer a nossa história. Um povo que não conhece a sua história é um povo sem identidade. Nós temos uma identidade, só que a igreja está se esquecendo disso nesses últimos dias. A igreja que combateu toda aquela heresia, hoje está cometendo os mesmos erros da igreja da Idade Média. Se envolvendo com a política, se envolvendo em assuntos humanos e seculares. A igreja foi instituída por Jesus Cristo para tratar do céu, para tratar do reino de Deus, para falar das coisas que são de cima e não das coisas que são de baixo. Quando eu vejo candidatos pastores estão abandonando o ministério para terem cargos políticos, eu digo, olha, nunca foram chamados, ou então se corromperam e abandonaram o seu chamado, porque somos chamados para tratar de uma lei superior, de um país, de um estado celestial e eterno. Enquanto estamos aqui, estamos de passagem. Não vamos ficar aqui, o nosso lugar não é aqui. Então, em nome de Jesus, pense nas coisas que são de cima, porque Jesus Cristo está voltando. Preste atenção, a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, Jesus vai voltar. Já não resta mais muita coisa. O mundo todo já está caminhando para um único governo. Já vamos ter aí uma moeda digital, uma única moeda. Já temos aí, vamos ter aí o apoio e uma única religião. Nós estamos caminhando para a necessidade de um único governo. A crise está abalando o mundo inteiro. E eu digo a você, o anticristo vai se manifestar. A Bíblia diz que o homem da iniquidade, o homem do pecado vai se manifestar. E ele vai dominar esse mundo por meio da sua marca, a marca da besta. Por meio de uma única moeda, um único governo, uma única religião, com o seu sacerdote, o falso profeta. Entenda, o mundo está se transformando. O mundo está passando por uma crise. O espírito do anticristo está preparando o mundo para a vinda do homem da iniquidade. Mas a igreja de Deus aguarda novos céus e uma nova terra. Nós aguardamos Jesus, porque Jesus está voltando e não resta muito tempo. Então santifica, abandone o pecado, abandone a iniquidade, volte-se para Jesus Cristo, porque já é a última hora. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite. Vamos louvar o nome do Senhor. Enquanto louvamos o nome do Senhor, eu quero que você nessa noite pense muito bem em tudo que foi dito aqui. Se você está vivendo na mentira, se você não sabia da história e passou a saber agora, você não compreendia, mas agora você compreende. Deus está te chamando para você sair do meio onde você está. Deus está te chamando para a transformação. Deus está te chamando para uma nova vida. Deus está te chamando para que você saia do mundo do pecado, abandone toda a iniquidade e venha para os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, venha para os caminhos do Senhor hoje, agora, porque já é a última hora. Jesus Cristo está voltando e não resta mais tempo. O Espírito do Senhor está te chamando nesta noite para que você seja uma nova criatura, para que você conheça a verdade e a verdade te liberte. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto louvamos a Deus, você fecha os seus olhos, você se converte, você abandona o pecado e você se volta para Deus. Em nome de Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Vamos cantar o hino que diz: a igreja vem como aquele que brilha mais que a luz do sol. Porque a igreja está vindo, glorificando o nome do Senhor. Diante de tantas perseguições, Deus tem levantado homens de Deus, Calvino, Lutero, tem levantado homens, Paulo, e hoje também não é diferente. Ele tem levantado a igreja edificada na palavra, ministério crescendo na palavra. Por mais que o inimigo tenha te derrubar, por mais que o inimigo tenha te calar a tua voz, você vai declarar nessa noite
noite. A igreja vem. Por mais que o inimigo tente parar, mas você vai continuar, vai prosseguir, porque estamos em festa nessa noite. Aleluia. Você pode declarar: a igreja vem. Oh, aleluia. Eu quero acabar. Eu quero acabar com a base da igreja. Quantos conhecem? Cante conosco nessa noite. Sem ela a terra não povoa e ela não teria força para orar. Ela não teria forças para orar. Não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não, não. Tentaram nos calar, matando os irmãos. Mas nada tinham conseguido. Nós cristãos, aleluia. Louvando como Paulo e Silas na prisão, montando grande céu e estremecendo o chão. Assumindo a do Senhor, o plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja estabeleceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte e nada pode abalar. Por isso o inferno que virá a chorar. A igreja não descansa, o campo todo está lá. Pegando em toda parte, a igreja vem. Lembrando das igrejas que são para ouvir. Diga assim: a igreja vem. Que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o seu terror é glória, porque a igreja vem. Arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército divino. A igreja santa, a que perseguirá. O plano do Senhor prevaleceu. Você pode dar glória. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja estabeleceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá. Pegando em toda parte, a igreja vem. Pegando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem. Mas a igreja vem. Como aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, no céu derrama glória, porque a igreja
evangelismo, temos falado de pregar a palavra. Isso nada mais é do que Deus falando conosco. Ó, vocês estão olhando aí para Lutero? Você está olhando para Calvino? Está olhando? Eu quero escrever também a tua história. Aleluia. Como aquele que firma a palavra do Senhor. Como aquele que não permite que o mal ele venha tentar fechar as portas da igreja, não. Então levante a mão aí e diz assim: a igreja vem. A igreja vem com aquele que brilha. Quem é que brilha no sol? Dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército divino. É a igreja santa, a que perseguirá. Olha só, os adoradores. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus abençoe você que nos acompanhou nessa live. Que você procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa para servir a Deus. E assim, viva uma vida santa, abandonando o pecado e vivendo para Jesus, sendo parte dessa igreja que não se corrompe, que não vive na prática do pecado, mas que tem comunhão com Deus, é cheia do Espírito Santo e da verdade de Deus. Faça um culto doméstico, leia a Bíblia, seja um santo do Senhor, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a paz do Senhor. Glórias a Deus.